último dia. Vai acontecer coisas para impedir nós de estarmos na presença de Deus. Agora cabe a cada um de nós decidirmos o que nós queremos. Se nós queremos continuar ou parar no meio do caminho. Não é pelo projeto que você coloca nos seus pedidos de oração que você deve continuar ou não. É pela presença do Senhor sobre a tua vida. Porque Mateus 6,33 fala o quê? Primeiro buscai a presença e a justiça de Deus. E o resto ele faz o quê? Nos acrescenta, não é verdade? Então o que a gente pede, você fica tranquilo, já está no coração de Deus. Mesmo antes de você escrever nesse papel aí hoje, né, representando o mês de maio, já alcançou o coração de Deus, porque Deus ele sonda o nosso coração, ele já sabe o teu pedido. Então descansa no Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo. Nós vamos trabalhar no tema da mensagem mesmo, da campanha, só que eu vou ler com vocês uns 3 versículos antes. Então nós vamos lá em João, capítulo 3, e nós vamos no verso 27 em diante. João, capítulo 3, verso 27, daqui a pouco você se assenta. Glórias a Deus. Todos acharam aí? Vai estar no telão também? Mateus não, perdão, eu falei Mateus ou João? João, então é isso, continua no João lá. João 3, versículo 27 diz assim a palavra de Deus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E aí ele conclui dizendo assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Feche os seus olhos. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos nesta noite de quarta-feira. Pai querido, que a tua graça seja conosco, que a tua misericórdia seja conosco, que o teu grande amor seja conosco, Pai. Eu venho pedir a Deus, se assim o Senhor me ouve, eu tenho certeza que sim, que o Senhor abençoe a cada vida que aqui está nessa tarde. Que o Senhor possa sondar cada coração aqui, porque vieram atrás da tua presença, Senhor. Vieram atrás daquilo que o Senhor é e, consequentemente, daquilo que o Senhor pode fazer. Vieram atrás da tua bondade, da tua graça e da tua prontidão. Pai querido, que os céus se abram em favor de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Vou dar um tempinho para que você se ajeite aí. Glórias a Deus. Pastora Márcia, pastor Marcos, muito obrigado, viu? Pela oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Saindo daqui a gente corre lá para o São Mateus, que dá tempo ainda. Lá começa 15 para as 8. Então a gente acaba aqui 8 horas, é isso, pastora? Não, né? Um pouquinho antes. Aí a gente já corre para lá também. Hoje quem está pregando a palavra para nós lá é a pastora Damares. Já esteve aqui também, pastora? Pastora Damares, bênção de Deus. Amados, vamos lá. Eu quero trazer para o teu coração. Você que já me ouviu aqui em algumas ocasiões, sabe que eu não sou um pastor eloquente na palavra, não sou de gritar, não sou de pular aqui no altar, mas eu sou de trazer um ensinamento para o coração da igreja. Quando a gente aprende os ensinamentos da palavra de Deus, e a gente coloca isso no nosso coração como uma raiz, e a gente vai aplicando no dia a dia de nossas vidas, não tem como nós não obtermos o sucesso do céu, não tem como nós não sermos bem-sucedidos em Deus. E maravilhosamente bem, chegou o tema dessa campanha neste ano, que é o ano do crescimento. E o versículo base de João 3,33 diz que primeiro ele tem que crescer, primeiro a gente tem que diminuir para que ele venha a crescer. Agora, será que a gente entende realmente o que é isso? Será que a gente vive todos os dias da nossa vida o que é o crescer de Deus e a nós diminuirmos? Será que a gente consegue contemplar, não só dentro da igreja, mas qualquer lugar que nós estivermos da porta para fora, que maior é quem tem que estar em nós, que é a presença de Deus, do que o nosso ego, do que a nossa própria vontade, a nossa própria força? Eu sei que o crente, ele vive de fé em fé. Diz assim comigo: o crente vive de fé em fé.
Pastor, o que é isso, viver de fé em fé? É viver dia após dia, acreditando que o porvir, acreditando que o amanhã vai ser muito bem-vindo na minha vida através da presença de Deus. Agora, tem gente que parece que não entende isso e vai vivendo ao contrário. Como assim, pastor, vivendo ao contrário? Vai vivendo tempos de ansiedade na sua vida. Eu não sei se você é ansioso, eu não sei se tem pessoas ansiosas aqui nessa noite, mas tem pessoas que são tão ansiosas a ponto de não conseguir fazer mais nada no dia atual, no momento atual, porque pensa só no amanhã. A ansiedade não tem nada a ver com o presente momento, a ansiedade tem sempre a ver com o que há de vir no futuro. Agora Deus, ele vem de contramão nos ensinando que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus está no controle de nossas vidas. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que Deus esteve no controle da sua vida ontem, está hoje, estará amanhã? Você crê nisso em nome de Jesus? Então, se a gente crê, e se a gente sabe que ele tem que ser maior e a gente diminuir, vamos entender por que a gente às vezes não está vivendo isso literalmente sobre a nossa vida. Meus amados, vamos lá. Essa passagem que eu li para vocês de João 3, e nós começamos no verso 27, vai dizer uma coisa que a gente vive até nos tempos atuais, no tempo de hoje. O que eu quero dizer com isso? Chegou um tempo na vida de João Batista, que foi o precursor de Jesus. João Batista batizava com água e ali ele tinha os seus chamados seguidores. Chegou um momento que os seguidores de João Batista começaram a, posso dizer, reclamar com João, porque estava vindo alguém maior do que João. Estava vindo alguém que fazia sinais e maravilhas mais do que João ali operava no seu batismo nas águas. E eles começaram a se incomodar com isso. Entenda, por que eu quero tocar nessa parte com você nesta noite? Para que a gente entenda, meu amado, que tudo que nós somos no reino de Deus não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. Você entende isso em nome de Jesus? Tudo que a gente vive, a gente está na casa do Senhor, a gente louva, a gente canta, a gente oferta, a gente dizima, a gente faz jejum, a gente participa de ministérios. Eu não sei se vocês têm célula aqui, participa de célula, participa de diaconato, louvor. Lá em casa muitas vezes a gente ora, a gente busca a presença do Senhor, mas tudo isso não tem nada a ver com a gente. Tudo isso tem a ver com Deus. Eu quero deixar isso bem claro na tua vida. Quando você consegue contemplar que tudo que a gente faz tem a ver com Ele, pronto, você já entendeu que quem tem que crescer na sua vida. Você consegue entender essa mensagem em nome de Jesus? Bom, por quê? Porque quando a gente faz as coisas pensando em nós, que tem a ver conosco, a gente vai conseguir definir que tudo que está em nossa volta está como se fosse passando períodos de perigo, que nada pode ser maior do que nós ou do que aquilo que a gente tem, assim como o ministério de João Batista. Só que graças a Deus, João Batista era um homem que sabia o que estava fazendo. João Batista era um homem que tinha certeza do seu chamado e até aonde ia. Mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Que João Batista, ele sabia que quando Jesus chegasse, terminaria o seu ministério terreno ali, no sentido de fazer a obra de Deus continuar. Por isso que eu digo, quando a gente vê ou faz qualquer coisa pro reino de Deus, achando que tem a ver conosco, a gente nunca sabe aonde a gente tem que parar. A gente nunca sabe até onde a gente pode ir. Sempre a pessoa quer passar por cima de alguém, quer ir mais longe que alguém, quer ser maior que alguém. E é por isso que eu agora digo para você que tem muitas pessoas que saem das igrejas. Eu não sei se você mesmo conhece pessoas que já se afastaram da igreja. Porque quando você fala assim, senta agora no banco. Você sai do seu ministério, senta no banco porque você está dando muito trabalho. A pessoa ela não consegue ficar no banco, ela sai da igreja. Porque ela acha que o pastor pisou na bola com ela, o pastor é mau e o pastor foi injusto com ela. Então ela não tem que permanecer na igreja. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que está vivendo as coisas no reino de Deus, achando que tudo é por Ele. Sendo que a palavra de Deus diz que tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Ele quem? A pessoa? Não, Jesus. Jesus.
quando a gente sabe que é Jesus que está no controle das nossas vidas, quando a gente sabe que tudo que nós fazemos, pregamos, cantamos, exercemos algo na casa do Senhor, somos alguém lá fora, tudo para a graça do Senhor, amados, a gente vai muito longe. Posso pedir um ato profético para você? Toca no ombro do seu irmão aí, fala assim para ele: você vai muito longe, meu irmão. Fala: você vai muito longe, minha irmã. Só que agora olhe para mim, você que recebeu essa palavra, você tem que entender que você vai longe, claro que você vai, mas quando Deus estiver no controle total da sua vida. Sabe, a gente está vivendo num tempo, pastor Marcos, que a gente tem que mirabolar, se eu me perdoe usar essa expressão aqui, mirabolar no altar para ensinar que o irmão tem que ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. E eu digo isso não só lá no São Mateus, em diversas igrejas. Amados, tem pessoas que entendem que Deus é grande em qualquer área da vida dela, mas quando trata das finanças, faz Deus ficar pequenininho, porque ele acha que ele tem poder de controlar, ele tem poder de governar. Então, todas as coisas que se trata da área das finanças na vida desse irmão ou na vida dessa irmã, tem a ver com ele, não tem a ver com Deus. Aí quando a gente deixa Deus pequenininho em alguma área da nossa vida, eu usei as finanças como exemplo, que é a área que mais pega na vida de um crente, eu usei isso como exemplo, porque a gente entende que daí Deus parece que nos abandona nessa determinada área, e a gente começa a não receber as bênçãos por completo do céu. O que eu estou ensinando para você, meu amado, que todas as áreas das nossas vidas, quais áreas? Todas. Por que a gente entrega a nossa família? Que a gente quer que ande bem no altar do Senhor. Por que a gente entrega a nossa saúde? Que a gente quer que vá bem na presença do Senhor, mas a gente não entrega as nossas finanças, por exemplo. Por que a gente entrega tantas coisas e outras coisas deixamos de lado? Porque talvez a gente não entenda qual é a grandeza de Deus sobre nós. E é isso que eu quero ensinar para você. João, ele sabia a grandeza de Jesus e ele sabia o lugar dele. Quando os seus seguidores agora começam a reclamar acerca disso, João fala: epa, para por aí porque tem algo errado. Aí ele começa no verso 27, dizendo assim, e eu repito para você: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada da onde, igreja? Me ajudem, da onde? Dos céus. Quando você sabe que tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem vem dos céus, meus amados, já está entendendo o segredo dessa mensagem. Já está entendendo o que o céu é na tua vida. Você já está entendendo quem é Deus na tua vida e que lugar que você ocupa. A gente fala assim: Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é maior, mas a gente não faz, às vezes, Deus se tornar o que Ele tem que ser na nossa vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, sabe? É difícil ouvir isso, mas se a gente aprender, esse ano 2025 vai ser um ano extraordinário na tua vida. Você crê em nome de Jesus? Mas tem que aprender primeiro, para depois colocar em prática. Tem que viver a teoria para depois ir para a experiência, para depois ir para a prática. A gente vive desafios, eu com a minha esposa e a minha família, todos os dias da nossa vida. A gente veio para cá agora conversando sobre o desafio gigante que a gente tem. E assim, é gigante o negócio, não é algo pequeno, é gigante. E a gente veio aqui agora, o que a gente faz? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, e aí? Ai, Senhor. Deixa nas mãos de Deus, não tem o que fazer. A gente não tem forças para conseguir realizar ou fazer tal façanha. Aí sabe o que a gente faz? Deixa nas mãos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem que já esteve aqui no consulado americano? Tem alguém que já esteve lá em São Paulo no consulado? Já teve, pastor Marcos? Alguma mais pessoa? Amados, quando você vai no consulado americano para pedir um visto, para você entrar num país que não é seu, ali você tem que se tornar pequeno, porque ali você não manda nada. Ali todo mundo é igual a todo mundo. Ali pode ter uma pessoa que tenha milhões de dinheiro, e pode ser o mais pobre possível, pode ser a pessoa mais linda, pode ser a pessoa mais feia, pode ser a pessoa mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa. Todo mundo ali se iguala. Sabe por quê? A hora que chega na frente das baias ali do cônsul, são 18 baias, você simplesmente pode tomar um não, você não é bem-vindo, ou um sim, seja bem-vindo ao nosso país. Não tem classe, não tem divisão, não tem nada diferente de um e de outro. Meu amado, quando a gente entende quem nós somos, fala assim: meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Não é, pastor Marcos? Por que eu tenho que passar talvez por tamanho vexame, por tamanha humilhação de receber um sim ou um não para entrar num outro país?
Sabe, a gente tem que começar a analisar que quando a gente entende que a gente está na mão de outras pessoas, a gente se torna pequeno. Agora, se a gente professa que a nossa vida está nas mãos de Deus, por que a gente quer ser grande? Deus é maior do que todas as coisas, meu querido. Eu não sei se você já leu Gênesis, Êxodo, quando Moisés fala para o Senhor: Senhor, não, eu não vou sozinho, nós não vamos sem a tua presença. Nós não vamos sem a tua... Por quê? Moisés, ele já tinha o mandato do Senhor, Moisés já tinha todo o projeto de Deus sobre a tua vida. Ele fala assim: Senhor, sem a tua presença nós não vamos. Agora eu pergunto para você, onde você tem pisado sem a presença do Senhor e tem dado certo? É difícil. Aonde você tem colocado os seus pés sem a presença do Senhor? Faça uma reflexão sobre a tua vida. Você, minha irmã, você, meu irmão, faz uma reflexão onde você tem colocado a planta dos seus pés, que você deixou a presença de Deus de lado. Tem dado certo? Tem dado fruto? Tem dado resultado? Você está começando um ano de 2025 agora, debaixo de uma promessa, que é uma promessa de crescimento nas nossas vidas. E eu digo que a gente tem que começar a crescer numa área mais importante que cerca a nossa vida. Não é financeira, não é familiar, não é emocional, não é na saúde, mas a mais importante que a gente tem que colocar pedido por pedido aqui nessa caderneta é crescimento na área espiritual. É a gente crescer mais em Deus, a gente viver mais Deus sobre a nossa vida. Ah, como era gostoso quando eu me lembro de quando eu era pequeno, lá na igreja do Areião. Não sei se vocês conhecem, foi a primeira igreja quadrangular aqui instalada em Piracicaba. Eu chegava naquela igreja, era uma igreja para 40 pessoas, não sei se você já viu lá, um prédio pequeno. Mas aquela igreja estava abarrotada, amados, e não precisava de ninguém aqui no altar falando assim: ó, erga sua mão, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, aplauda ao Senhor. Era natural, sabe por quê? Porque naquele tempo parece que o amor a Deus era maior do que o tempo de hoje. Eu não estou dizendo em vocês, não sirva isso como uma crítica, estou dizendo agora num contexto geral do que é o reino de Deus hoje. Agora, quando a gente vê que as coisas estão indo de mal a pior na questão do cristianismo, sabe o que a gente tem que ir? De contramão a tudo isso. E como que a gente vai de contramão a tudo isso? Começando por nós. Agora, de novo, eu preciso que você olhe para quem está do seu lado e fale assim: tem que começar de você. Fala isso. Fala, tem que começar de você. Amados, o avivamento não começa do marido, o avivamento não começa da esposa. Se eu esperar minha esposa orar para que eu me encha da presença de Deus, eu estou perdido. Tem que começar de mim. Sou eu que tenho que começar um avivamento, talvez dentro da minha casa, com a minha família, dentro da igreja, e esse avivamento ele vai alcançando os outros irmãos, os outros familiares, e aí a igreja se torna de novo a ser o que Jesus queria que fosse. Mas é normal, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E quem é esse muitos? É os crentes. É naquele que vive o reino de Deus. O amor se esfriaria, não é do mundo que está falando, porque o amor do mundo sempre foi frio. O amor do mundo sempre foi traiçoeiro. A palavra de Deus está falando que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria de quem está dentro da casa do Senhor, de quem glorifica a presença do Senhor, de quem adora a presença do Senhor. Mas parece que agora tudo isso está se esfriando, está caindo agora, parece que está tudo ficando muito mais tradicional. Meu amado, eu declaro para a sua vida de 2025 que seja um avivamento ministerial, um avivamento espiritual sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe isso, meu querido. Recebe isso sobre a tua vida. Começa de você. Se João Batista desse ouvidos aos seus seguidores, aí o ministério dele não tinha nenhum valor. Aí ele diz assim, que nada do céu teria valor, ou melhor, nada na vida do homem tem valor se não lhe for dado dos céus. E aí ele vai continuando no verso 28, ele fala assim: vós mesmos, quem? Os seus seguidores. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse, que eu não sou o Cristo. Ai, que palavra difícil, não? Mas eu vou dizer para você, tem pessoas dentro de igrejas que estão colocando pastores no lugar de Cristo. Pode contar qualquer piada de Jesus, dá risada e brinca junto, mas fala qualquer piada do pastor, briga, bate o pé, inverteu o papel. João está falando assim: ei, não sou aqueles que vocês pensam que são, não. Vai vir alguém maior do que eu, calma. Agora, hoje a gente está invertendo os papéis. A gente está brincando com Jesus e está idolatrando quem está no altar.
A gente tem que tomar cuidado, porque a gente daí, fazendo isso, não está colocando Deus no seu devido lugar. Você compreende isso em nome de Jesus? Por isso que eu disse que hoje é uma palavra de ensinamento para a tua vida. Quando a gente coloca as ordens certas, amado, o segredo do sucesso e do crescimento não tem como não vir. Ele vem consequentemente daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai aplicar. E ele fala assim, eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Agora ele diz assim para poder ficar muito claro no coração dos seus seguidores. Olha o verso 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Eu sou o marido da minha esposa, pastora Milena. Aceite quem quiser ou não. Se tiver algum gavião aqui em cima dela, pode vir, porque quem é marido sou eu. Há 25 anos, 26 anos, 25? 25 anos. E se Deus assim permitir, nós permanecemos vivos, vai ficar para 50 anos, vamos fazer boda de ouro. Vamos morrer junto, velhinho. Mas eu sou esposa, goste quem gostar. Se a minha sogra gostar de mim ou não, quem é o esposo? Sou eu. Não é? Por que João está falando isso? Olha só agora que ele está dizendo, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Ou seja, nesse tempo aqui de Jesus, nesse tempo de João Batista, todo casamento judaico, quando alguém queria casar, o esposo, ele tinha um amigo de perto, um amigo muito próximo, que tomava conta do seu casamento, que tomava conta da sua cerimônia, que tomava conta de tudo que iria acontecer ali. Então ele se preocupava com os detalhes, ele ficava mais perto da noiva do que o próprio noivo, porque o noivo não podia ver a noiva, né? É um tempo que o noivo não podia estar perto da noiva, quem estava era o amigo do noivo. Então o João, ele fala assim, olha, vocês estão entendendo errado, eu não sou o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo está chegando, o noivo já vai vir. Olha só, ele continua dizendo aqui, assim pois, já essa minha alegria está cumprida. Quando João ele vê Jesus chegando, e Jesus se batiza ali com João, ele já sabe que o tempo dele ali já estava determinado, já estava concretizado, já estava a sua alegria cumprida. Então a gente tem que entender, meu amado, baseado agora nesse versículo 29, daí a gente já vai entrar no versículo 30, a gente tem que entender que o noivo ainda não chegou. O noivo ainda não chegou. Quem está conosco, que é a noiva de Cristo? Aqui tem a noiva de Cristo, amém? Quem está com o noivo, com a noiva? O amigo do noivo. Quem é o amigo do noivo? Me ajudem, por favor, se alguém souber, vai levar aqueles R$500 que o pastor Marcos ia me dar. O Espírito Santo, eita glória! O Espírito Santo é o amigo do noivo que está com a noiva. É com ele que a gente tem que se apegar, é com ele que a gente tem que tratar, é com ele que a gente tem que chorar, é nele que a gente tem que estar presente, porque o noivo ainda não chegou, mas não vai tardar. Logo, logo o noivo se aproxima. Você crê nisso em nome de Jesus? E ele vai vir buscar sua noiva, meu amado. Minha amada do Senhor, ele vai vir buscar cada um de nós, que estaríamos nos preparando todos os dias para esse casamento. Então a gente tem que entender qual é o lugar de Cristo, qual é o nosso lugar, qual é o lugar de Jesus, qual é o nosso lugar, qual é o lugar do Espírito Santo, qual é o nosso lugar. Compreenda isso para a honra e para a glória do Senhor. Agora a gente vai para o versículo 30, e eu quero falar para você o versículo 30, que é o versículo base dessa campanha, está até aí no telão, no início do telão, que ele cresça, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, para a gente entender isso, para que a gente possa entender que ele cresça, eu quero que você abra na sua Bíblia, e se possível aqui no telão, Gálatas 2:20, por gentileza, Gálatas 2:20. Quando a gente começa agora a entender isso, a entender que não é mais nós, tudo tem a ver com Ele, Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé. Eu vou dar uma pausa aqui, olha só, a gente entende que não é mais nós, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, muito bem. Se não é mais nós, é Cristo que vive em nós, como é que a gente anda agora? Como é que a gente se porta? Como é que a gente se comporta? Pela fé. Tem crente que nunca experimentou viver pela fé, mas eu confesso uma coisa, experimente a partir de agora.
você vai ver quão maravilhoso é andar pela fé em Cristo Jesus. Quando você fala e professa Gálatas 2:20 sobre a sua vida, realmente, não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim, e agora eu ando pela fé, milagres extraordinários alcançam a sua vida. Vou dizer de novo, milagres extraordinários alcançam a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele é apaixonado, Jesus é apaixonado por aquele que aprende a andar pela fé, aquele que aprende a viver pela fé. O que é viver pela fé? O que é andar pela fé? Primeira coisa que eu já disse para você lá no início, é viver sem ansiedade. Aquele que é ansioso, eu digo agora para você, aquele que é ansioso não sabe viver pela fé, tem que aprender a viver pela fé. Aquele que se consome pelo dia de amanhã não está entendendo o que é viver pela fé. Então guarde muito esse versículo aqui, Gálatas 2:20, se você puder anotar e anote, mas guarde isso para você estudar, ruminar sobre ele, porque quando você aprende que não é mais você que vive, Cristo vive em você, agora a vida que a gente vive é pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Você compreende isso em nome de Jesus? Está fácil até aqui, igreja? Amém? Então a gente está começando agora a mostrar para vocês esse crescimento gradual de quem é Deus na nossa vida e de quem nós somos. Então a gente está trazendo base bíblica para você, embasamento dentro da palavra de Deus, quando Deus é grande. E agora a gente tem que aprender a nos diminuirmos. A gente tem que aprender a deixar a nossa arrogância de lado, a deixar o nosso orgulho de lado, a deixar as nossas vontades muitas vezes de lado, a deixar aquilo que nós aprendemos com o vô, com o pai, e falar assim, mas meu pai era assim, meu vô era assim, eu também sou assim. Claro que não, você agora é o que está escrito em Gálatas 2:22, senão você não está nem entendendo que você é crente. Entende isso em nome de Jesus? Você não pode basear pela cultura que você traz na sua família. Meu avô era rude, meu pai é rude, eu também sou rude. Claro que não, quebra essa maldição em nome de Jesus. Viu? Tem amor no seu coração, coloca aquilo que é de Deus na sua vida, não se baseia, por mais que você tenha orgulho daquilo que a sua geração familiar foi, se não está fazendo bem para você ou para a sua família, quebra em nome de Jesus. Agora, quando a gente entende isso, a gente vai aprender a diminuir. Olha só o que Salmo 115, verso 1 diz. Coloca aí para mim, por gentileza, meu irmão. Salmo 115, verso 1. Olha o que diz a respeito de nós diminuirmos. Ele diz assim, não a nós. Lembra no início da mensagem que eu falei que nada tem a ver com nós? Nada tem a ver com nós? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Repita essa palavra comigo, fidelidade. Como está difícil nós sermos fiéis ao Senhor nesse tempo. Como está difícil um filho de Deus ser fiel ao Pai nesse tempo. Faça uma reflexão muito breve da tua vida. A pergunta que eu te trago, você tem sido fiel ao Senhor? Antes de você mesmo te responder, fiel é aquele que não trai. Fiel é aquele que não decepciona. Fiel é aquele que não traz desgosto. Quando a gente é fiel ao coração de Deus, será que nós estamos sendo fiel a Deus, a ponto de nós podermos chegar ao Pai e perguntar, Pai, o Senhor está se agradando da minha fidelidade? Porque a fidelidade de Deus não muda. Daniel, Camila, sempre foi a mesma e sempre será a mesma. Deus, ele jamais vai deixar cada um de nós desamparados. Agora, será que nós estamos exercendo a mesma fidelidade com Deus? Faça a reflexão aí na sua vida. Se você vê que não, então você tem que aprender a se diminuir um pouquinho mais. E a gente já está aqui para o finalzinho, gente. Mas, para que esse versículo de João 3,33, que ele cresça e eu diminua, tem uma coisa que eu preciso dizer para você. A gente precisa aprender a mudar prioridades. Se a gente não aprender a mudar prioridades na nossa vida, a gente não está mostrando para Deus que Ele é o maior sobre a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? A pergunta de novo que eu faço para você, qual é a sua prioridade? Que lindo ver uma igreja aqui, 6 horas da tarde, com bastante gente do jeito que nós estamos vendo. Até eu conversei com a minha esposa, 6 horas da tarde, de um dia de semana. Se eu fosse fazer isso na nossa igreja, estaria eu com ela só.
Eu sei que são realidades de bairro, eu sei que muda muito o contexto, mas a gente tem que entender que quando a gente tem a prioridade de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de estar com Ele esses 12 dias, de estar com Ele durante todo o ano, aonde quer que nós estivermos, o Senhor está presente sobre a nossa vida. Se prepare, meu amado, porque a grandeza de Deus vai te alcançar todos os momentos da sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Agora, quando a gente aprende a ter prioridades, e a prioridade sobre a nossa vida, eu ensino mais isso para você, de Deus, tem que ser não só no momento do culto. Você tem adorado o Senhor da porta para fora da igreja? Você tem jejuado ao Senhor? Você tem buscado mais a presença de Deus? Quais são os seus planos aqui para os 12 dias? Será que algum desses momentos da sua escrita nos pedidos de oração, você tem colocado que você quer crescer mais espiritualmente? Que você quer crescer mais em Deus? Que você quer crescer mais na obra do Senhor? Você quer ser mais usado na obra do Senhor? Será que você tem colocado nos seus pedidos que você quer ser mais íntimo de Deus? Amados, a gente não pode ser íntimo de uma pessoa que a gente não conhece. Será que nesses 12 dias você está deixando um pouco pedidos pessoais de lado e colocando para que o Senhor realmente cresça na sua vida? Eu imagino que, antes de dizer isso, eu quero dizer uma outra coisa para você que me veio no meu coração agora. Jesus, quando ele veio em vida e ele começou a exercer seu ministério, ele escolheu 12 homens para segui-lo, sim ou não? 12 apóstolos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus precisava disso? Você que entende quem é Jesus, você acha que Jesus precisava convocar alguém para estar do lado dele? Inclusive muitos que dão trabalho, porque eram seres humanos igual a nós, né? Às vezes a gente traz pessoa perto da gente que acha que é uma benção, na hora que vai ver, misericórdia, até medo. Mas Jesus também, ele trouxe, ele já sabia quem era, mas ele trouxe 12, alguns deles dão muito trabalho. Você acha que Jesus precisava? No sentido literal da palavra, precisava estar com ele? Claro que não. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus traz algumas pessoas perto? Para que as pessoas que estejam com Jesus realmente possam entender literalmente quem ele é. Desses 12 que Jesus trouxe, tinha 3 que eram mais próximos de Jesus. Dos 12 apóstolos, tinham 3 que eram mais próximos. E dos 3, tinha um que era íntimo de Jesus. Você sabe o nome desse apóstolo que era íntimo de Jesus? João. Tá voando, hein, Daniel? Se valesse quinhentão cada resposta, já tinha mirlão aí. João, que era o discípulo do amor, o apóstolo do amor, esse que estava com Jesus nos seus momentos mais íntimos. Busca a palavra de Deus, você vai ver que em determinados momentos, quem é que estava do lado de Jesus? Era João. Então de 12 tinha 3 e de 3 tinha um. Este um conhecia até as intimidades de Jesus. Agora a gente fala que a gente ama Jesus, a gente adora Jesus, mas a gente não conhece nada de Jesus. Então, eu peço para que você reveja os seus conceitos e coloque aqui alguma coisa que realmente faça crescer em Deus nesse ano, porque a prioridade é essa, o resto depois ele acrescenta. O resto depois que já está no seu coração aí, programado tudo para 2025, fica tranquilo, que Deus ele vai realizar. Eu creio nessa mensagem, creio nessa palavra, em nome de Jesus. Quando começou a campanha dos 12 dias lá no São Mateus, a primeira coisa que eu falei: irmãos, que vocês venham, que a igreja esteja cheia da presença de Deus, que vocês estejam na presença do Senhor, mas o que eu quero ver é testemunho no altar. Eu quero ver que pessoas realmente foram abençoadas pelo Senhor, foram contempladas pelo presente do Senhor, e haja testemunho. Isso eu profetizei para a igreja, eu professei para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já tem 2 ou 3 testemunhos para serem contados. Em 4 dias, 3 dias, né? Hoje é o 4, 3 dias de campanha. Então, quando a gente declara que a gente tem o Senhor em primeiro lugar, que Ele cresce e eu diminuo, as coisas começam a acontecer em nossa volta. As coisas começam a acontecer dentro de mim, dentro da minha casa. E você vai ser contemplado por isso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você vai ser contemplado por aquilo que você está pedindo ao Senhor. Mas coloque Ele como prioridade. Hoje, talvez você não escreveu o seu pedido aí, mas se tocou no teu coração, se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, coloque aí: eu quero crescer mais em Ti, Senhor. Eu quero ser mais íntimo de Ti, Senhor. Eu quero ter mais tempo contigo, Senhor. Eu quero ter tempo de leitura, tempo de jejum, tempo de intimidade, tempo de choro contigo, Senhor. E aí você vai ver, meu amado, que o resto Ele vai acrescentar. E a gente vai agora encerrar aqui com mais um versículo. Veja aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, a gente encerra nesse sentido de que ele cresça e eu diminua. Olha só o que a palavra de Deus diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para, me ajudem, a glória de Deus. Aqui ele não está dizendo assim, assim quer que vocês comam, bebam, ou algumas coisas que vocês façam para a glória de Deus. Não é isso que está dizendo. Aquilo que você quiser fazer, faça para a glória de Deus. Também não é isso que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo assim, ou façam qualquer outra coisa. Por que comam e bebam está ali? Porque é o nosso cotidiano. É o nosso dia, a gente come e bebe todos os dias. Fica sem comer um dia para você ver, você fica desesperado. Fica sem beber um dia, você fica desesperado. Então tudo que você for comer, beber, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Pergunto-lhe, igreja, será que quando a gente ganha alguma coisa, será que quando a mesa está posta, será que quando a gente vai para um restaurante, a gente agradece ao Senhor pelo alimento do dia? Será que quando a gente abre os nossos olhos pela manhã, a gente agradece ao Senhor pela oportunidade de estar vivo mais um dia? Será que quando a gente vai dormir, a gente fala, Senhor, obrigado pelo dia? É isso que o versículo de 1ª carta aos Coríntios está dizendo, que tudo que nós formos fazer, façam pela glória de Deus. Amém? Amém? Ficou mais claro essa parte aí do versículo 30 do capítulo 3 de João, que ele cresça e eu diminua? Ficou mais claro no coração de vocês nessa noite? Sim? Então a gente vai pedir para que o Espírito Santo, conforme o Daniel disse, que está aqui, que é o amigo do noivo, que está do nosso lado, amigo do noivo que está junto com a noiva, que está do nosso lado, a gente vai pedir para que o Espírito Santo, ele esteja mais com a gente, que a gente possa estar mais com ele, que a gente possa ter uma intimidade maior com ele. Meus amados, quando assim Deus permitir, se o pastor Marcos um dia me chamar de novo para estar aqui, eu quero saber que essa igreja viveu aquilo que foi pregado nesse dia aqui, colocando Deus em primeiro lugar, e o resto Ele vai acrescentando sobre as nossas vidas. Amém por isso? Feche os seus olhos onde você está, depois vai ser orado pelos pedidos de oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Como é precioso estar na Tua presença, Jesus. Assim como foi ministrado aqui, Pai, aonde quer que nós estivermos, que nós possamos contemplar a Tua glória, fazer tudo para a Tua glória, para a Tua honra, Jesus. Mesmo tendo desafios, mesmo tendo adversidades, mesmo os problemas chegando, Pai, nós sabemos que tudo aquilo que nós olharmos, falarmos, tocarmos ou fizermos, tem que ser para a Tua glória, Senhor. O problema é quando a gente desvia desse alvo, desvia desse objetivo, quando a gente parece que não entende mais que o Senhor está no controle de todas as coisas, quando a gente parece que não entende mais, Senhor, que é Cristo que habita em nós, e a gente não consegue mais viver pela fé, andar pela fé, caminhar pela fé. Amado Deus, eu declaro para esta igreja aqui nesta tarde, Senhor, desta quarta-feira, Pai, amado Deus, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca no coração do Teu filho, toca no coração da Tua filha agora, Senhor. Vai entrando, operando transformação, Senhor Deus, de entendimento. Vá mudando a chave, Senhor, que será a chave da transformação nesse ano de 2025, na vida e no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Pai amado, aqui tem os Teus servos que Te servem, aqui estão os Teus filhos que Te amam. Pai amado, eu venho pedir ao Espírito Santo de Deus, que a Tua glória, Senhor, permaneça sobre a vida de cada um de nós, que a Tua glória, a Tua Shekinah, Senhor, seja maior do que todas as coisas que cercam a nossa vida nesta noite, Pai. Amado Deus, e que nós possamos aprender a viver realmente esta verdade de João 3,30, que o Senhor é que tem que crescer e cada um de nós temos que diminuir todos os dias de nossas vidas. Pai, eu digo ao Senhor que esse entendimento que está no meu coração, eu transfiro pelo entendimento da igreja, que o lugar maior, Senhor, que nós conseguimos chegar é aos Teus pés. O lugar maior que nós podemos chegar é aos Teus pés, Senhor. Tudo é por Ti, tudo é para Ti, e para Ti são todas as coisas, Senhor. Atende o nosso pedido, o nosso clamor nessa noite.
nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém? Você fica com essa palavra sobre o teu coração? Você vai sair daqui mais cheio da presença de Deus? Amém? Deus abençoe, pastor Marcos, glórias a Deus, que Deus abençoe.